Vamos proceder à gravação de mais uma biografia. Também a realização de mais um vídeo inteligente Maestro Genial, de N.M. Ling. Na véspera do dia em que seu pai completava 80 anos, em 1947, perguntaram a Walter Toscanini qual era, entre as obras do famoso maestro, a que ele considerava mais importante. Para meu pai, respondeu Walter, a obra mais importante será sempre aquela que tiver entre mãos. Tanto faz que se trate de descascar uma laranja, como de dirigir uma sinfonia. Aos 80 anos, o maestro Arthur Toscanini era ainda considerado como o primeiro regente de orquestra do nosso tempo, e continuamente deu provas de merecer esse título. Havia nele uma combinação tão perfeita de todas as qualidades necessárias para a direção musical e tal paixão por alcançar a perfeição que nem os executantes, por mais fatigados, indispostos ou simplesmente dominados por preguiça que se encontrassem, nem os ouvintes, por mais propensos que fossem a distrair-se, escapavam ao mágico influxo. O nome de Toscanini era famoso nos mais remotos lugares do mundo. Uma senhora da Patagônia percorreu de avião os 3.000 quilômetros que a separavam de Buenos Aires para assistir a um concerto que o maestro dirigia. Arthur Toscanini foi um dos músicos que maiores benefícios conseguiram com a sua arte. Em 1946, na abertura da temporada do Teatro Scala de Milão, vendiam-se entradas a 15.000 liras cada uma, soma que equivalia, na época, aos proventos mensais de uma família da classe média italiana. No entanto, a lotação esgotou-se em todos os concertos, enquanto mais de 10.000 pessoas se agrupavam na praça, diante do teatro, para ouvir a música que os alto-falantes difundiam. Diz-se que, em 1937, a empresa radiofônica NBC pagou a Toscanini honorários que, depois de deduzidos os impostos, ascendiam a $4.000 por cada emissão de hora e meia. O maestro recusou várias vezes cifras de mais de $250.000 que lhe ofereciam as empresas de Hollywood por fazer um só filme. Em compensação, dirigiu de graça o Hino das Nações de Verdi para uma produção de propaganda do governo dos Estados Unidos, filmada durante a guerra.
O dinheiro não significava nada para ele e não atuava senão simpatizasse com a entidade patrocinadora do concerto. Toda a publicidade tecida à volta da sua pessoa lhe era em extremo desagradável. Deve-se isto à íntima convicção de que, em comparação com as obras musicais que dirigia, a sua própria pessoa não tinha importância. Apresentar-se para receber aplausos do público constrangia-o. Muitas vezes, ao retirar-se do palco onde o tinham chamado pela terceira vez, dizia em voz baixa ao primeiro violino: "Vão para casa", após o que a orquestra se retirava imediatamente e o maestro não se via obrigado a voltar de novo ao palco. Tímido até o exagero, nada lhe dava mais prazer do que dirigir a orquestra nos teatros em que os músicos e o maestro ficam fora das vistas da assistência. Nunca na sua vida falou em público. Os repórteres e fotógrafos geralmente importunavam-no. "Sou uma pessoa como outra qualquer", dizia-lhes, "que pode importar a alguém a minha aparência, o sítio onde vivo ou as gravatas que uso." Com frequência se referia a si mesmo, designando-se um contadinho, isto é, um rústico, e não tentava dissimular a humildade da sua origem. Arthur Toscanini era filho de um alfaiate de escassos recursos que vivia numa cidade do norte da Itália. Com a idade de 9 anos, ingressou no Conservatório de Parma, onde os condiscípulos não tardaram em pôr-lhe a alcunha de gênio. Vários deles apoiaram com entusiasmo a sua ideia de organizar, por conta própria, uma orquestra, iniciativa que lhes valeu a todos um castigo. Já artista profissional, atuou por vezes em várias orquestras de ópera como violoncelista. Por fim, numa noite de junho de 1886, na cidade do Rio de Janeiro, Toscanini viu-se, aos 19 anos de idade, elevado aos pináculos da fama. Hostilizado pelo pessoal da Companhia de Ópera Italiana, o professor brasileiro que dirigia a orquestra demitiu-se horas antes da apresentação de Aida. O público, ferido no seu patriotismo, vaiou, um após outro, os dois maestros italianos que lhe queriam impor. Alguém pensou, então, no jovem violoncelista que, durante a viagem, se encarregara de ensaiar os cantores, dando mostras de entender bastante de tudo o que se relacionava com a ópera. À vista do maestro imberbe, o público emudeceu de surpresa. Sem sequer se dar conta do gesto, Toscanini fechou a partitura que tinha diante e começou a dirigir de memória. A assistência ficou silenciosa. Ao concluir o primeiro ato, Arthur Toscanini
era o ídolo do público. Naquele mesmo verão, dirigiu mais 18 óperas no Rio de Janeiro, todas de memória. Muito se tem escrito acerca da prodigiosa memória de Toscanini. Bastava-lhe um fim de semana para aprender a partitura de uma ópera inteira, que recordaria em todos os pormenores muitos anos depois. Em certa ocasião, um oboé lamentou-se durante um intervalo de que a chave do mi bemol não funcionava bem. Não se preocupe com isso, disse-lhe Toscanini, após um momento de reflexão. Não necessitará de usar essa nota na sua parte até ao fim do espetáculo, uma vez em que se tratava de identificar um fragmento de música de câmara pouco conhecido. Toscanini foi para o piano e executou o segundo movimento, embora houvesse 62 anos que vira aquela partitura. Não menos extraordinário do que a sua memória era o seu ouvido, num fortíssimo de 100 instrumentos de corda e de sopro. Percebia o menor descuido por parte de um segundo violino ou de um contrabaixo, por mais distantes que se encontrassem. Os músicos sabiam que, quando Toscanini dirigia, não havia esperança de que passasse despercebida a mais leve imperfeição. Às vezes, o maestro não dizia nada no momento, mas ao fim de uns dias observava. Na quinta-feira passada, esqueceu-se de uma pausa no quinto compasso. Ou então, já o ano passado, o senhor cometeu o mesmo erro. Talvez julgasse que não tinha dado por isso. A busca obstinada da perfeição artística levou-o a mudar de orquestra com frequência. O incidente mais insignificante ocasionava a sua instantânea demissão, que acompanhava com afirmações acerca da incapacidade dos músicos modernos de interpretar as obras dos grandes compositores. Raras vezes sentiu Toscanini que a interpretação da orquestra que dirigia era essa ideal e impecável interpretação que o seu ouvido exigia. Quando um ensaio ou um concerto o deixavam descontente, voltava para casa mergulhado no silêncio profundo e negava-se a comer. Se estava especialmente desgostoso, considerava que a família devia participar de tal contrariedade, jejuando também. Um dia, perdendo o domínio de si, gritou aos músicos da Orquestra Sinfônica da NBC, que eram uns meninos de escola, uma cambada de mentecaptos. Suspendeu o ensaio e saiu do estúdio tão colérico, agitado e suado que apanhou uma constipação à saída. Vê-se que o maestro não perdeu o seu ímpeto, comentou, sorrindo, um dos executantes. Basta ver como vai furioso. Com pessoas indolentes,
medíocres ou vaidosas, chegava a mostrar-se desagradável em extremo. Assim aconteceu com certa prima dona que, no ensaio, respondeu a uma observação do maestro, explicando-lhe que a estrela ali era ela e não ele. Senhora, respondeu Toscaninho, lançando-lhe um olhar de desprezo, as estrelas estão no céu. Aqui não há mais que músicos bons ou maus, e afirmo-lhe que a senhora pertence ao número dos maus. No entanto, sabia também mostrar-se indulgente com as pessoas em quem pressentia uma centelha de talento. Uma soprano dotada de voz belíssima cometeu várias faltas durante o seu primeiro ensaio. Você tem o pior ouvido do mundo, gritou-lhe Toscanini, perdendo a paciência. E, em seguida, adoçando o tom, mas canta como um anjo. No instante em que subia ao estrado e empunhava a batuta, cintilavam-lhe os olhos míopes e fundos. A batuta cortava como se fosse um chicote. Não, 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 não. Ouvia-se-lhe gritar. De repente, interrompendo os primeiros compassos da obra, que a orquestra se julgava capaz de interpretar com os olhos fechados. Gostava de valer-se de exemplos para explicar o que queria. Quando desejava exprimir notas leves, etéreas, fazia flutuar um lenço no ar, para conseguir um efeito embalador. Fazia o gesto da mãe, que acalenta um filho nos braços. Durante um ensaio em Nova York, demonstrou a uma parte da orquestra qual era o efeito de sonoridade distante que esperava dela, dizendo aos instrumentistas: distante, mas não muito, como daqui ao Brooklyn. As gravações dos ensaios de uma orquestra sob a direção de Toscanini, feitas pelos técnicos do estúdio, sem que o maestro disso se apercebesse, eram um bom entretenimento nas festas dos círculos musicais. Os que ouviam o maestro falar à orquestra numa mistura de inglês, alemão e italiano, admiravam-se de que houvesse quem entendesse indicações feitas de tal forma. Numa conversa normal, fora dos ensaios, era capaz de se exprimir com igual facilidade em qualquer dos 4 idiomas. Apesar de inflexível e tirânico como regente de orquestra, era um homem de coração brando. Protegia muita gente, embora ocultando seu nome, para evitar manifestações de gratidão. Depois da Segunda Guerra Mundial, enviou à Itália um donativo de 30.000 pares de sapatos. Inaugurou um fundo de pensões para os membros da Orquestra Sinfônica de Los Angeles, regendo gratuitamente um concerto em que os dirigiu, passando do seu bolso
as despesas de viagem. Inaugurou um fundo de pensões para os membros da Orquestra Sinfônica de Los Angeles, regendo gratuitamente um concerto em que os dirigiu, pagando do seu bolso as despesas de viagem. Em 1944, um rapazito que vivia em Brooklyn pediu-lhe num bilhete postal assinado Jimmy, que tocasse a Sinfonia Heróica de Beethoven, que seu pai, morto na guerra, apreciava muito. Não só satisfez o desejo do órfão, incluindo a sinfonia num dos seus programas, mas também tratou de investigar em vão, por meio da rádio, quem era Jimmy. Tão cuidado no seu aspecto exterior como na sua arte, nunca se apresentou diante de estranhos em mangas de camisa. Quando dirigia a orquestra, usava colarinho de celulose para evitar que se enrugasse com a transpiração. Costumava aproveitar os intervalos para se submeter a uma boa massagem e mudar de roupa. Por não prescindir deste costume, recusou certa vez, em Londres, apresentar-se no camarote real. Gostava dos filmes do Rato Mickey e tinha um fraco acentuado pelo jazz. Conta-se que, numa viagem de boa vontade que efetuava com a Orquestra Sinfônica da NBC pela América do Sul, alguns dos principais instrumentistas de sopro organizaram a bordo concertos secretos de jazz. Estavam executando um deles quando aconteceu passar por ali o maestro. Pouco depois convidou para a sua cabine todos os executantes, pedindo-lhes que o obsequiassem com uma exibição. Não o entusiasmavam, no entanto, as dissonâncias da chamada música moderna, que considerava ofensiva para o ouvido. Os campeões da nova música, que se inclinavam a acusá-lo de neofobismo, fariam bem em recordar que, na sua juventude, pugnou com entusiasmo por compositores cuja música, hoje clássica, era então novíssima. Wagner, Verdi, Brahms, Puccini, Debussy, Ravel, reticências. Em abril de 1954, Toscanini ofereceu um concerto de despedida com a Orquestra Sinfônica da NBC no Carnegie Hall de Nova York. Menos de 3 anos depois, quando ia completar 90 anos, o maestro faleceu. 2 gerações de apreciadores de música procuravam em vão descobrir o segredo da fascinação que exercia Arthur Toscanini como diretor de orquestra. Uns atribuíam-na à particular combinação de elegância e de vigor dos seus gestos quando dirigia, outros ao extraordinário ouvido ou à sua prodigiosa memória. Mas o certo é que estes mesmos atributos existiram noutros maestros
que não alcançaram a sua fama. Ao reconhecer com desconcertante franqueza que não havia maestro que o igualasse, Toscanini notava que as exigentes normas por ele adotadas deveriam ser a regra e não a exceção. Não é que eu seja o melhor diretor de orquestra do mundo, costumava dizer. O que sucede é que sou o único bom. Encerramos mais uma biografia. Aqui da Praça Batista Campos. É tão grande que dá para fazer diversos programas, né? Diversos vídeos, diversas matérias. Por José Roberto Almeida Valente. Do livro Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Sois, ri. Muito boa sorte a todos.